Abram a Bíblia de vocês na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Quem está feliz de estar aqui? Essa é uma mensagem para quem tem fé. Tem alguém que tem fé? A gente não pertence a esse lugar, então olha para o seu irmão que está do seu lado aí, fala assim para ele: você não pertence a este lugar. Já foi cantado aqui que nós não somos daqui. Nós pertencemos a uma outra pátria, da qual Cristo é o autor, do qual Deus criou para aqueles que esperam por Ele. Amém? Amém. Eu precisava dar luz. Senão não consigo. Mas tem os irmãos, vamos esperá-los. Acende essa luz aqui da frente, por favor. Depois que acender essa aqui, apaga ela de novo. Muito obrigado. Capítulo 11 de Hebreus, no versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem o quê? Alicerces, cujo arquiteto e edificador é quem? Pela fé, Abraão e também própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Amém? Vira a página no capítulo 12, no versículo 22. Diz assim: mas vocês chegaram no Monte Sião. Agora ele está falando para a igreja, olha só. Vocês, a igreja, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram ao Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Amém? Com a sua Bíblia aberta, deixa ela aberta no seu banco. Feche os seus olhos comigo. Senhor querido, Pai amado,
aqui diante da tua igreja eu estou, Senhor, para pregar a tua palavra. E o que é importante é a tua palavra, é a tua mensagem, não o mensageiro. Que o teu nome seja entronizado aqui entre nós, que o teu nome seja glorificado entre nós, que toda distração fique para fora, que o Senhor abra as nossas mentes, o nosso entendimento, e que a tua palavra venha queimar os nossos corações. Que haja crescimento, maturidade, mudança, transformação. Que a tua palavra cause isso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Capítulo 11 de Hebreus. Capítulo bastante conhecido, que fica a galeria da fé, conhecido como a galeria da fé. O escritor de Hebreus, ninguém sabe se ao certo, alguns acham que foi Pedro, alguns acham que foi Paulo, mas isso não vem ao caso. Porém, o escritor aqui, ele lança o conceito de fé. Ele explica o que significa a fé. Ele inicia o capítulo 11 explicando o que é a fé. E a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Ele continua falando a respeito de Abel, ele continua falando a respeito de Enoque, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos os patriarcas, de todos os líderes importantes que Israel teve. E ele chega à conclusão de que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqui no versículo que lemos, ele aponta um elo, um destaque entre a fé dos patriarcas e a fé cristã, que é a cidade celestial. Quem espera pela cidade celestial aí? Enquanto eu estudava, eu preparava essa mensagem, estava me dando a vontade de voar, Juliano. Estava me dando a vontade de ir embora logo. Mas ele faz um comparativo entre a fé cristã e a fé dos patriarcas. E ele afirma que eles esperavam por uma pátria superior à pátria que Deus lhes havia prometido. Porque Deus prometeu a Abraão uma pátria, um lugar terrestre. Mas eles não alcançaram essa pátria. Todos sabemos que Abraão recebeu a promessa de Deus de que ele seria populoso, ele seria pai de muitas gentes. Essa promessa foi estendida a Isaac e a Jacó e a toda a sua descendência. E todos sabemos que essa promessa chega até nós, porque através de Cristo Jesus fomos adotados, fomos inseridos nessa família. Amém? Pois bem, a fé, aquilo que os patriarcas esperavam era uma pátria superior, uma pátria não terrena, algo que Deus estava preparando nas mansões celestiais, algo que Deus estava preparando que era superior àquilo que eles poderiam ver, àquilo que eles poderiam contemplar. Eles não alcançaram, eles viram de longe algo que a igreja primitiva continuou olhando, e nós, como cristãos genuínos e verdadeiros, devemos seguir esperando e contemplando essas mansões celestiais. Esse lugar que o Senhor Jesus Cristo subiu para preparar para nós.
Esse lugar é um lugar de belezas inefáveis do qual nós iremos tratar, do que nós iremos falar mais adiante. Mas vamos lá. Qual é a maior promessa, a principal promessa que Jesus nos deixou? Abra a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Se tiver como colocar, ou tá com probleminha ainda? Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 9. Versículo 9. Jesus estava dando as últimas lições, ele estava dando os últimos ensinamentos aos seus discípulos na terra, quando, tendo dito isso, foi elevado às alturas. E enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Olha só, eu quero que você visualize comigo. Enquanto Jesus está falando, enquanto Jesus está aconselhando, dando os seus últimos ensinamentos, Jesus começa a ser elevado da terra. Enquanto ele vai sendo elevado gradativamente, gradualmente, uma nuvem o encobre e aí não se vê mais nada. Versículo seguinte. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Veja, enquanto ele subia. Então ele estava subindo, ele com os olhos fixos, uma nuvem o cobriu. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E o que esses homens falaram? Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Agora lança a promessa. Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. É isto que a igreja espera, é isto que a igreja anseia, a volta eminente de Cristo Jesus. Por mais que o mundo lance, por mais que o mundo diga, Cristo não voltará, a igreja continua tendo a certeza de que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua noiva amada, querida, para morar com ele nas mansões celestiais. Glória a Deus. Mas o que é essa cidade celestial? O que é essa cidade celestial? João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Vamos ver 2 textos. Um em João, outro em Atos. João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Olha só. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, ele vai fazer o quê? E vai fazer o quê de novo? E lhes levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, esse lugar é um lugar. Alguns acreditam, alguns dizem que é um estado mental. Eles dizem que você vive aqui, o seu céu, o seu inferno, então você depois que você morrer não tem mais nada, acabou. Mas não é o que a Bíblia afirma, não é o que as Escrituras sagradas afirmam.
A Bíblia afirma que existe um lugar que está sendo preparado para todos aqueles que o esperam e todos aqueles que o amam. Então, isso de que o céu é apenas um estado mental é um engano. O céu é um lugar. Fala para o seu irmão aí, cutuca ele. O céu é um lugar. Não é um estado mental. Mas tá, é o lugar, e que lugar é esse? É o lugar da habitação de Deus, é o lugar da habitação de Deus. Na era presente, o lugar em que Deus habita é frequentemente chamado de céus. Quando olhamos para Isaías, no capítulo 61 e versículo 1, o profeta está falando através de uma profecia dizendo, o céu é o meu trono. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, na oração que Jesus ensina a respeito do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso que está onde? Então, o céu é o lugar da habitação de Deus. O céu só é perfeito, o céu só é lindo porque Deus está nele. O céu só é maravilhoso, o céu só é bom porque Deus está nele. Senão tudo aquilo que há no céu seria passageiro, seria algo que acaba. Mas Deus, a presença de Deus, ela é ininterrupta. A presença de Deus, ela é infinita, é eterna. Ele nunca pode acabar. E tudo que Deus pode oferecer para nós na eternidade nunca vai acabar. Por isso o céu fica tão interessante para nós. Amém? Então o céu é um lugar, fala comigo, o céu é um lugar. O céu é o lugar da habitação de Deus. Mas o céu também é o lugar em que Deus torna conhecido de forma completa a sua presença para abençoar. Isso são palavras de um teólogo chamado Wayne Grudem. Então vamos falar comigo. Reflete nessa frase. É o lugar em que Deus torna conhecida da forma mais completa a sua presença para abençoar. Vamos entender isso. Quando Jesus nos ensina a orar, ele fala assim, entra para o teu quarto, em secreto, fecha a porta, e o seu pai em secreto vai te ver e vai te recompensar. É isso, né? É um lugar onde Deus torna a sua presença para abençoar. Quando nós nos reunimos na igreja, da forma que a gente está aqui, e a gente cultuamos ao Senhor, e a gente eleva a Ele adoração, e a gente recebe do Senhor algo em troca, que é a sua presença, a gente sente o quê? Alegria, gozo na alma, certo? Este é um lugar onde a presença do Senhor está para nos abençoar. Mas o céu é um lugar onde a presença do Senhor está para abençoar de uma forma mais completa da qual nós não temos compreensão. Algo que foge à nossa imaginação, algo que foge os nossos pensamentos. Então, que o Senhor está preparado por nós. Olho nenhum, segundo as palavras do apóstolo Paulo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e o que o coração do homem não sentiu, a mente humana não imaginou, isso é o que o Senhor tem preparado para aquele que os ama. Porém, nós podemos ter um vislumbre daquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Isaías capítulo 65, versículo 17. Por favor, Igor. Logo após esse texto, Apocalipse, capítulo 22, 65, versículo 17. Isso. Prestem atenção.
criarei novos céus e nova terra. A gente vai entender mais sobre esses novos céus e a nova terra um pouco à frente, amém? E as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Agora, Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Então, quem acha que o céu será um lugar enjoativo, está muito enganado. No céu a gente vai contemplar o Senhor face a face. E quando a gente consegue contemplar o Senhor, não há como a gente ter uma resposta diferente do que adoração e serviço. Uma canção que nunca envelhece no céu é Santo, Santo, Santo. Essa presença que hoje nós podemos sentir aqui na terra é apenas uma gota daquilo que está preparado no céu para você. Então, o céu é um lugar. Vamos de novo. O céu é um lugar. O céu é o lugar da habitação de Deus. E é o lugar em que Deus torna conhecida da forma mais completa a sua presença para abençoar. Mas o céu também é de belezas indescritíveis. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 7. E depois 21, 15 até o 22, 6. 21, 1 ao 7. Vamos ler todo mundo junto? No 3, hein? 1, 2, 3. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Segura. Deixa eu explicar um pouco a respeito desse novo céu, dessa nova terra. A Bíblia nos explica, eu prometo, pastor, não entrar em nada polêmico aqui, nada doutrinário. A Bíblia nos explica que isso que a gente vê vai ser consumido pelo fogo. E o Senhor nos preparará um novo céu e uma nova terra. Vocês lembram da passagem de Estevão, que Estevão viu os céus abertos? Então o céu está num lugar, nesse mundo físico que a gente contempla, só que é numa esfera espiritual. Então os nossos olhos carnais não podem o ver. Está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Não dorme não, é um pouco exaustivo, mas vamos lá. Então, o Senhor vai consumir pelo fogo, isso que a gente vê, vai estar formando um novo céu e uma nova terra, e esse novo céu e essa nova terra virá a essa esfera. Amém? A gente parou onde? Então vamos lá. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele vai fazer o quê? Eu posso ouvir um glória a Deus? Continua. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso,
Continua. Aleluia! Tem alguém com sede? Segura. Guarda essa palavra aí. Aquele que vencer. Agora pula lá para o capítulo 21, versículo 15. Versículo 15 desse mesmo capítulo. Continua a leitura. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e de largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, 12.000 estados de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Só a espessura. De jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade eram adornados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sardio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não havia templo algum na cidade. Não tinha templo. Aleluia! Ela não precisa de sol, nem de lua, que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam a abominação e mentira, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida que frutifica 12 vezes uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Não há nada na terra, não há nada em lugar nenhum que compare as belezas que estão esperando por você na glória eterna.
O que Deus tem preparado para você vai além da imaginação humana. O que Deus tem preparado para você vai além do seu sacrifício aqui na terra. Deus está preparando uma nação gloriosa para aqueles que o amam, para aqueles que o esperam. Fica firme, permaneça firme, porque o Senhor virá e nós iremos morar com Ele na glória. Glória a Jesus. As belezas são indescritíveis. O Senhor estará no nosso meio. Os patriarcas desejaram ver a face do Senhor. Os discípulos desejaram ver a face de Deus. A igreja continua desejando a face de Deus, mas nós chegaremos naquele santo lugar e nós contemplaremos a face do Senhor como Ele contempla a nossa face. Aleluia. Glórias a Deus. Mas agora nós precisamos ter um entendimento disso. Nós precisamos entender que o entendimento da vida eternal futura deve gerar em nós um compromisso com Cristo e as Escrituras no presente. O mundo espiritual futuro que nós acabamos de discutir, de que nós acabamos de falar, precisa estar entranhado na sua mente todos os dias, para que, de alguma forma, eu tenha um compromisso maior com o futuro. Quando consideramos o fato de que a presente criação é temporária, e que nossa vida na nova criação durará para toda a eternidade, temos uma forte motivação para vivermos de maneira agradável a Deus. Eu vivo para juntar tesouros no céu a partir de agora. Quando eu tenho entendimento dessa verdade, de que eu vou passar uma eternidade, ou com Cristo ou sem Cristo, ela deve refletir na forma que a gente vive hoje. Se eu não refletir no futuro, de que o futuro é uma vida sem fim ou uma morte sem fim, deve refletir a maneira que eu vivo hoje. Se eu vivo de maneira agradável ou de maneira desagradável a Deus. Ficou claro isso? 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10. Bem, olha só. No entanto, o dia do Senhor, esse dia é a vinda de Cristo. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos. Esses elementos é tudo que é visível, tudo que é físico. Pelo calor. E a terra e tudo que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Faço essa pergunta para vocês. Vivam de maneira santa e piedosa. Olha só a resposta. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Eu não somente espero, eu apresso a vinda do Senhor. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Foi para 14? Foi lá para o 14. Aí, no 14, é isso mesmo, desculpa. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem. O que você vai fazer? O que é empenhar? É trabalhar em favor disso.
para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Olha só, eu vou me empenhar, eu vou trabalhar para que quando o Senhor Jesus Cristo vier me buscar, eu seja encontrado em forma imaculada, ou seja, limpo, inculpável e em paz com Ele. Versículo 15. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. O que ele está falando aqui agora, o apóstolo Pedro? Se Jesus ainda não voltou até hoje para buscar o seu povo, é por causa da paciência para que mais pessoas sejam salvas. Entendido isso? Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis, tá bom, mas agora vai entrar algo mais sensível agora. A gente precisa entender sobre a graça e o esforço humano. Onde entra, onde para, onde entra a outra e onde para. Porque a graça, em Tito, no capítulo 2, não me falha a memória agora, Tito capítulo 2, versículo 10, se não me engano. Olha só. Tito 2, no versículo 10, no versículo 11. Diz assim, pois a graça de Deus se manifestou salvadoras a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar. Olha só, ela nos instrui. A graça, ela nos instrui, ela nos ensina. Eu devo me afastar disso, isso não pode. Ela está em nossa mente sempre atuando como um tutor. Como um professor que te ensina o que é certo e o que é errado. Mas aí entra o esforço humano. Esse esforço humano é para que eu não me corrompa. Então deve haver de mim um esforço no qual eu me mantenho em santificação e em consagração ao Senhor. É fácil eu me manter na posição de cristão? Eu quero te ouvir. É fácil eu me manter na posição de crente, de cristão, verdadeiro e genuíno? Não é fácil. Por quê? Porque a terra, o mundo e tudo que nele há é prazeroso para a carne. É prazeroso para nós. Então, o que eu devo fazer? Encontrar maior prazer em Cristo. Pois se eu não encontro maior prazer em Cristo, tudo na terra vai se tornar mais prazeroso do que Cristo. E se tudo é mais prazeroso que Cristo para mim, eu nunca vou conseguir me manter na posição de salvo. Pois é eu, através da graça, me tutoriando, me ensinando, e eu me esforçando, que eu me mantenho debaixo de Cristo, debaixo do amor de Cristo. Quem entendeu isso? Então deve haver um esforço humano. Deve ter um entendimento do futuro a respeito das coisas eternais, para que eu não fuja daquilo que Cristo nos deixou. Partindo para o final, eu queria que você se colocasse de pé. Preste atenção nisso. Nós precisamos ter alguns entendimentos. Entendimento 1. Depois do nascimento, do novo nascimento, nós recebemos uma nova pátria. Certo? Quando aqui tem como que é o nome daquela negócio que a gente recebe o outro passaporte? É a cidadania, pois é, mas como que é? Tem um evento lá, uma cerimônia que a gente recebe uma outra cidadania. O seu novo nascimento foi
foi essa cerimônia. Você recebeu ali, quando você nasceu de novo, você recebeu um novo passaporte dizendo que você não pertence a esse lugar. Você não pertence a esse plano que o mundo tem. E se você pertence a outro lugar, se você pertence a outra nação, você não deve viver conforme a nação do qual você é passageiro, peregrino. Você deve estar sob a direção, o governo da nação da qual você pertence. O segundo entendimento é que se eu não sou daqui, então eu não devo me portar como se eu fosse daqui. As minhas atitudes devem ser condizentes com as do lugar que eu sou, pois eu sou embaixador do céu na terra. Embaixador, onde ele está, aquele lugar, ele fica como se fosse a pátria dele. O lugar onde ele está deve refletir a pátria dele. Quando você vai na embaixada brasileira, ali é o Brasil aqui na Irlanda. Então, se você é embaixador do céu, você deve refletir aquilo que está no céu. O terceiro entendimento é que devemos ter cuidado para não perdermos a nossa coroa da vida. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 25, diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, diz: venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Os teus sacrifícios que você faz por Cristo, o esforço que você faz por Cristo, não é nada comparado àquilo que te espera no céu. Então permaneça firme em Cristo, permaneça firme nos caminhos dele, porque ele tem preparado coisas melhores e maiores para você. Dê a mão. A gente vai fazer uma oração, logo após o Ministério de Louvor estará adorando ao Senhor. Eu já passo a quem é de direito. Atravessa os corredores. Feche os seus olhos. Enquanto a gente está nesse plano físico, nesse plano passageiro, ainda há tempo de tomarmos decisão. Mas depois que passarmos para o plano eternal, já não resta mais saída. Agora é a oportunidade de estarmos andando com Cristo, para um dia vivermos eternamente com Ele. Feche os olhos agora nesse instante. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, Senhor querido. Muitos corações estão ansiando, estão querendo, estão desejando a tua volta. Outros corações dizendo: espera mais um pouco. Oh, Senhor, a verdade é que nós desejamos estar contigo nas mansões celestiais, Senhor querido, mas o mundo tem roubado a nossa atenção, o nosso foco para ti, Senhor. Os prazeres deste mundo, os prazeres desta vida,
está tomando o teu lugar na vida de muitos. Mas nesta noite eu quero, como um discípulo teu, um profeta teu, dizer que isso vai ser quebrado na vida dessa pessoa aqui nessa noite. Viveremos para a tua glória, viveremos querendo a tua vinda, Senhor. Iremos refletir o nosso lugar de origem, iremos refletir, Senhor querido, da onde nós pertencemos. E nós pertencemos ao céu. Nós permaneceremos com as nossas vestes limpas, porque nós não somos daqui, nós não pertencemos a este lugar. Nós desejamos e queremos voltar para ti, voltar para o céu, que é o nosso lugar. Fortalece a cada um aqui nessa noite, Senhor querido. Quebranta os corações, Senhor. Fale mais profundamente aos nossos corações, em o nome de Jesus. Eu não imaginava que era lindo assim, e que era o teu noivo, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar. Levante a sua voz a Ele. E pode morar aqui, e tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era linda assim, e que era linda assim. E meu noivo esperado, eu abro a minha casa, e pode morar aqui, e pode morar aqui. Pode morar aqui. A maior oportunidade é lançada agora nesse momento. Se você ainda nunca fez uma manifestação pública de que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa é a sua oportunidade. Levanta a sua mão. A gente quer orar por você. Onde você quer passar a sua eternidade? Cristo Jesus é o único que pode te levar para as mansões celestiais, o lugar de gozo e de paz eternal. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu não sou, e eu não sou daqui, pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Feche os seus olhos. O Messias aguardado. Imagine você adentrando os portões celestiais. Imagine você vendo Abraão, Isaac e Jacó. Ele vem me Imagine você vendo os 12. E aí você passa mais um pouquinho e chega aos
centro da cidade, e aquelas ruas de ouro. E ali no centro tem um rio. Você segue por esse rio e chega até o trono. O trono da presença de Deus. E você o contempla face a face. E você vê o quanto ele é belo. O quanto ele é belo. O quanto ele é belo. E você começa a adorá-lo. Santo, 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 santo. E você não consegue parar de dizer: ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Todo olho verá. Aleluia. Nós iremos cantar a canção que não envelhece no céu. Nós iremos refletir o que está no céu. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Que o impossível jamais conheceu, o Rei majestoso, Senhor sobre todos. Sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em teu trono, com os anjos cantando: Santo, Santo, Santo.